A população já vinha sofrendo com alguns descasos das empresas de ônibus, como eu comentei anteriormente, e a gente precisa ser muito cauteloso, né, e acompanhar de perto a apuração das causas desse incêndio, porque pode se instaurar uma crise de mobilidade urbana, de transporte público na nossa cidade. Isabela, deixa eu trazer mais uma informação para você, porque assim, a gente viu essa perícia chegar aqui, o Milton Rocha, até com esse olhar dele de águia, percebeu, eu vou pedir se o pessoal conseguir pegar as imagens até para mostrar, porque a gente presenciou peritos, que eles foram, vereadora, eu vou pedir ela para chegar um pouquinho, eu vou chegar para cá. Milton, tenta fechar naquele poste aqui, perto daqueles ônibus ali. Esse poste ali, por exemplo, Isabela, foi um dos postes onde os policiais civis chegaram e ficaram atentamente olhando naquele ponto. E depois foram em outro poste ali dentro da empresa também. Então, o que a gente acredita, tá, Isabela? Que, de repente, algum funcionário que estaria aqui dentro pode ter passado alguma informação de, sei lá, um curto-circuito, alguma coisa que poderia ter iniciado num poste desse e ter ocasionado um incêndio. Claro que essas imagens escolhidas dessas câmeras de segurança aqui podem contribuir e muito, e principalmente dos funcionários da empresa de ônibus que estavam aqui na madrugada. É aquilo que a gente fala, né, vereadora? A gente sabe também que o trabalho, a madrugada foi muito prejudicado porque os ônibus já estavam aqui e já tinham sido abastecidos. Muito combustível. Quando o incêndio começou, veio essa destruição total atingindo até a mata. Mas a preocupação nesse momento é com o Petropolitano. Sim, a preocupação é em reestabelecer as frotas para que a população não sofra, porque todo mundo depende do transporte público todo dia, mais de uma vez ao dia. Então a gente precisa fiscalizar para poder garantir para essas pessoas que elas não sejam ainda mais prejudicadas por conta desse incêndio. Se a gente fala de 78 ônibus que poderiam estar circulando e deixaram de circular, são pelo menos mais 78 motoristas, ou se pegar 3 turnos aí, 3 vezes 7, 21, mais de quase 300 motoristas que podem ficar sem trabalhar pelos próximos dias por não ter ônibus, né? Isso acaba dando um problema muito grande na questão da mobilidade aqui e principalmente, Isabela, de manhã cedo, a gente viu muita gente tendo que andar até o centro, por exemplo, porque não tinha ônibus suficiente. E na rodoviária no centro, muita gente reclamando porque não tinha ônibus suficiente para atender a população. A vereadora continua aqui e também conversa com a gente, Isabela Benito. Ó, eu acredito em coincidência, Carlos, eu não sei, Caio, coincidência ou não, teve um outro incêndio que atingiu um cemitério de ônibus quebrados do BRT, que o Caio conhece muito bem, na zona oeste do Rio de Janeiro. A gente está vendo essas imagens aí. Você está vendo imagens assim, como se trata de um cemitério de coisas que o Caio conhece, porque o Caio é especialista, já fez várias reportagens, já fez denúncias que movimentaram o transporte público do Rio de Janeiro. Essas são as imagens que também assustaram a zona oeste do Rio de Janeiro. O Caio está lá na Serra, mas tem mais informações também sobre isso. Não sei se a gente acredita em coincidência, eu não sei, mas assim, ontem todos os ônibus em quantidade resolveram se autocombustão. Essa do cemitério também é algo que a polícia está investigando. Aliás, a polícia abre investigação para tudo. Tô aqui ao lado do Carlos, que deve estar pensando que maluca fala isso. Abre investigação para tudo. Mas assim, é estranho também isso, hein, Caio? Você conhece muito bem esse cemitério de busão, hein? Posso dar... Eu vou te dar a minha opinião. Para mim não é estranho, não. Eu pontuo nesse momento e digo que foi um incêndio criminoso. Você sabe por quê, Isabelle? Essa garagem de ônibus do BRT já baixados, sucatas de BRT, esses veículos foram deixados ali justamente para que as empresas de ônibus que compraram esses ônibus, que estavam ali acautelados para a Mob Rio, mas depois que a Mob Rio sucateou tudo, deixou nesse cemitério para que as empresas dessem um fim a esses ônibus foram largados ali, Isabelle. Nós mostramos aqui no SBT Rio, com imagens feitas pelo Jadson, que ele esteve lá mostrando esse cemitério desses ônibus que estavam largados, a criançada entrando, juntando água, podendo ter até proliferação de doenças naquela região. Agora, esses ônibus foram deixados ali, a tristeza maior é que ônibus que custaram 1 milhão, 2 milhões,
3 milhões de reais que foram totalmente sucateados no Rio de Janeiro, com a operação da Mob Rio tomando conta dos BRTs, e agora com a implementação, assim que a prefeitura veio, tomando conta efetivamente, trazendo os BRTs amarelinhos, são mais de 600 ônibus que vão atender aí os 4 corredores, os 3 que estão em operação e também o corredor Transbrasil, que até o final do ano vai estar operando. Só que na hora que você deixa um ônibus como esse, que custaram milhões, dinheiro também que a gente pode dizer da população, porque a gente paga uma passagem para ter um transporte de qualidade. Esses ônibus azuis, aqueles sucateados que andavam com portas abertas, com o ar-condicionado sem funcionar, ônibus que quebravam no meio da pista, ônibus que estavam com pneus totalmente careca, foram retirados de utilização com a chegada dos novos ônibus e abandonados na Zona Oeste. Esses ônibus, como a gente mesmo disse e a secretária municipal de transportes afirmou, esses ônibus, eles estavam o quê? Baixados, eram sucatas, não estavam funcionando. Não tinha como esses ônibus pegarem fogo à noite que não tinha sol para isso. Por isso, o maior indício é de que tenha sido um incêndio criminoso. Ok, os ônibus não estavam operando. Agora, essas carcaças, muitos dos objetos ali desses ônibus antigos poderiam ser vendidas, poderiam servir para poder modernizar outros ônibus que estão em operação. Lá na Zona Oeste, na Transoeste, estão caindo os pedaços. Só que às vezes, Isabelle, parece que as autoridades querem fechar os olhos e deixar a população sofrendo. Porque no corredor expresso Transoeste, a população ainda está sofrendo com ônibus sucateado e que pode levar muito passageiro à morte. A gente já mostrou isso no SBT Rio. Isabelle Benito.